Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pela graça nós estamos aqui mais uma vez, né? Hoje, na verdade que os irmãos, é claro que lavar os pés, né? Porque eu machuquei o joelho, mas pelo menos falei, não vou desmarcar não, vou dar ceia para vocês, mas eu só estou podendo ficar em pé. Se eu for sentar, eu quase não aguento levantar. Mas nós estamos aqui pela graça, né? Pela graça de Deus, né? Então, isso não vai atrapalhar nada, sabe? Hoje, como é um culto mais rápido, né? Hoje a pregação é menos, mas aqui tem sempre os irmãos aqui que nós vamos continuar orando por eles. Na verdade, que não é só aqui que a gente ora, não. Em casa, eu não fico um dia, nem de tarde, nem de manhã, sem orar por esses irmãos, por todos nós, mas principalmente para os irmãos que estão doentes. Eu oro o tempo todo, pedindo a cura por eles. O irmão Sebastião, hoje mesmo de manhã eu estava orando, lembrando do irmão Sebastião, e hoje ele está ali, né? Graças a Deus ele está ali. Lembrando dele, lembrando do irmão, sempre eu peço assim, Senhor, ajuda para que eles possam ter saúde, né? É tão difícil ficar doente, né? E o irmão Jurandir também, que não é daqui, mas sempre ele está pedindo oração, está aqui também. O irmão Daniel, que vai, talvez nessa semana, pode ser que saia uma cirurgia para ele fazer também. O irmão Divino está aqui também. A irmã Sebastiana também, que sempre nós estamos orando por ela. A irmã Keren está passando mal, está pedindo oração, nós vamos orar por ela também, tá? Está aqui o pedido aqui. Ana Paula, mas o Daniel está fazendo uma prova, pediu para a gente orar, para que eles possam sair bem nas provas que eles estão fazendo também, né? Então, esses pedidos estão aqui e vamos aproveitar e ler a Bíblia, né? Vamos ficar de pé e vamos ler, e depois nós vamos orar por esses pedidos aqui. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o engano da religião, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Vamos ler em Isaías 14, do verso 12 a 15, e depois Apocalipse 9, apenas no verso 1, para a gente ter uma base. Isaías 14, do verso 12 até o verso 15. Pode ler, irmãos? Pode, né? Pode ler. Então está escrito assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, o mais profundo do abismo. Então vamos... que está relacionada à mesma estrela, né? Vamos ler aqui em Apocalipse 9, apenas no verso 1 do capítulo 9 de Apocalipse. Aqui, Apocalipse 9, verso 1. Está escrito assim: e o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caía na terra, e foi-lhes dada a chave do poço do abismo. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos lembrar desses irmãos que estão doentes e pedir a Deus por misericórdia. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, nós te damos graças, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, diante da Tua Palavra, essa Palavra tão pura, tão santa, Senhor,
quando a gente está orando, lembrando, Senhor, das nossas fraquezas, meu Deus, daquilo que a gente faz, Senhor, porque nós não damos conta de ser perfeito, mas o Senhor é perfeito, Tua palavra é perfeita, e através de Ti, Senhor, através dos olhos do Senhor, o Senhor nos vê perfeito por causa do sacrifício que o Senhor fez por nós. E assim nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa cuidar de cada um de nós. Meu Deus, hoje é uma santa ceia, Pai. Meu Deus, e nós pedimos misericórdia, Pai, porque nós vamos passar aqui, Senhor, na fila da ceia, e nós não podemos passar aqui de uma maneira errada, Senhor. Por isso nós pedimos, Senhor, Pai, liberta, tira de nós todo o pecado, toda incredulidade, Senhor, e ajuda nós, Senhor, passar aqui de uma maneira correta. Meu Deus, para que não haja, meu Deus, algo que ninguém gostaria de receber, Senhor, que é o castigo, Pai. Senhor, assim nós pedimos, o Senhor livra-nos de todas as coisas más, todo pensamento ruim, e nós possamos passar aqui, Senhor, de maneira que o Senhor possa olhar e agradar, Senhor, e dizer, o meu filho está passando ali, meu Deus, limpo, porque ele creu na minha palavra. Assim, meu Deus, nós pedimos o Senhor, fala conosco mais uma vez, Senhor. Meu Deus, e agora, Senhor, nós queremos orar por todos esses irmãos, Senhor, que nós citamos o nome, Senhor. A irmã Keren, Senhor, que está passando mal, meu Deus, ajuda, Pai, tira, Senhor, este mal. Meu Deus, eu não sei se ela está aqui ou se está em casa, onde ela estiver, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa tirar esse mal para que ela possa ficar bem. Pai bendito, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim nós oramos por cada irmão, Senhor, que está doente, que está recuperando, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa entrar em ação, Pai, em favor dessas pessoas, Senhor. O irmão Daniel, Senhor, talvez vai fazer uma cirurgia nessa semana. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar e ajudar ele, Senhor. Que o Senhor possa estar ali na mão do médico, Senhor, quando estiver fazendo essa cirurgia. Que não seja apenas o homem, mas seja o Senhor ali, Pai, velando pelo Teu Filho, Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, Ana Paula, Senhor. E o Daniel também está pedindo, Pai, pela prova que eles estão fazendo, que o Senhor possa dar a eles um bom resultado. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Assim nós pedimos a Tua graça e pedindo, Senhor, Pai, me ajuda a falar com os Teus filhos através da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra seja pregada livremente. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos, que Deus abençoe a todos. Hoje eu prometi que eu ia responder uma pergunta do irmão Natanael. É claro que é uma pergunta muito boa que ele está fazendo. Ele até me fazia a pergunta ali, mas eu até mandei falar com ele que o seguinte, que o assunto que eu vou pregar hoje é mais ou menos relacionado à pergunta, né? O engano da religião, mas na verdade é o seguinte, ele está fazendo a pergunta o seguinte, por quê? Dificilmente vocês veem eu também fazendo chamada de altar, né? Então ele está querendo saber por que eu não faço uma chamada de altar. Mas aqui eu vou explicar os irmãos, na verdade, que não tem nada de erro nisso, se quiser fazer. Mas só, como nós já pregamos aqui, vocês notam que nós sempre citamos aqui que nós pregamos o original. E no original de Pentecostes não existe chamada de altar. Então é por isso que às vezes eu fico pensando, mas por quê? Mas é porque lá no original não houve chamada de altar. Então, a gente acostuma de pregar exatamente o que está escrito, né? Essa chamada de altar veio eu creio que foi através dos metodistas.
E eu vou ler uma mensagem aqui que às vezes é até chamada de altar, como antigamente vocês lembram como que era, né? E insistia com a pessoa, e o profeta diz que é pior insistir com a pessoa, porque na verdade que tudo que desde o Velho Testamento que a gente tem que procurar entender aquilo, no dia de Pentecostes, por exemplo, porque a maneira melhor, ou fazer um apelo, o apelo vem pela palavra pregada. Vocês já notaram isso? O apelo é pela palavra pregada. Por exemplo, no dia de Pentecostes mesmo, Pedro começou a pregar a verdade, ao invés de fazer uma chamada de altar, o pessoal foi lá perguntar: o que nós vamos fazer agora, depois que nós ouvimos a verdade? Ele diz: vai batizar no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então não é bíblico, realmente não está na Bíblia, no original, a chamada de altar. Isso desde o Velho Testamento. Nós podemos mostrar sobre Abraão. Abraão, por exemplo, quando aqueles 3 homens apareceram para Abraão, olha, não tinha ninguém para instruir ele, não tinha ninguém. Ele reconheceu por causa do próprio Deus que estava nele, o próprio poder. A própria maneira da pessoa entender a palavra é porque Deus revela. Então, a coisa principal é revelação. Revelação. E então a maneira original mesmo de Deus é pregar a palavra. E a palavra convence a pessoa. Deixa eu ler uma outra escritura aqui, vê? E está aqui. Em São João, no livro de João. Olha para vocês verem uma coisa aqui. Isso falando do sentido do Espírito aqui na Terra. Olha para vocês verem uma coisa aqui. Ó. São João 16, a partir do verso 7. Olha o que está escrito. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. E todo mundo sabe que o Consolador é o Espírito Santo, né? Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas veja o verso 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito de verdade, a própria palavra, o próprio Deus, o próprio Espírito que foi liberado no dia de Pentecostes para morar em nós, ele recebe. E é por isso que a predestinação é isso aqui. Quando uma pessoa é um eleito, como eu comecei a falar sobre Abraão. Abraão, quando viu aqueles 3 homens ali, ele pôde entender que aqueles 3 homens eram uma manifestação de Deus. Um Deus. Mas ele viu 3. Mas ele pôde dizer assim: meu Senhor, não passa do teu servo. Meu Senhor, por que 3? Por causa da revelação que ele tinha desde o Velho Testamento. Porque tem pessoas que acham que no Novo Testamento a gente tem que crer em 3 porque o Pai, Filho e Espírito Santo, só porque Jesus veio. Não, nada disso. Tanto no Velho quanto no Novo ensina que há um só Deus. Sabe? Então, a verdadeira maneira da gente aceitar a verdade ou fazer um apelo, pregando a verdade. Agora, não é errado de a gente falar assim: tem alguém que quer ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Também não insiste. Não adianta insistir, porque se insistir, acontece isso aqui, ó. Eu vou ler, nós vamos ler aqui.
Estreita é a porta. Vamos ler aqui, vocês vão entender melhor. A partir eu vou ler vou ler bastante aqui, escute bem aqui, 154. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança uma rede ao mar, e quando ele a recolhe, ele recolheu, ele tinha tartarugas, terrapins, que ele vai falar aqui, variedade de tartaruga da América do Norte, cobras, rãs, um pouco de peixe. Não era ele quem decidia qual ele somente jogou isto na margem. Isto é o que o Evangelho faz. Isto é o que Billy Graham, Oral Roberts e eu mesmo e todos os outros pregadores estão pregando o Evangelho, lançando o Evangelho. Lançam e recolhem. Ali estão eles, Senhor. Porém, o que nós estamos fazendo todo o tempo, nós descobrimos que antes que você possa regressar novamente, eles estão logo no lago novamente. O que é isto? Para começar, era uma tartaruga, e isso não mudou o ser apanhado na rede do Evangelho. Não muda. Quer dizer, não adianta insistir, como antigamente, olha, fala com o seu vizinho aí, para ele aceitar. Não adianta. Não é o vizinho, é o Espírito Santo na pessoa que aceita. Sabe? Não é eu tentar convencer a pessoa. Quer dizer, pregando, eu estou tentando, pregando. Mas eu não vou chegar lá, olha, quer dizer, vai lá. Não é isso não. Se o Espírito Santo não convencer a pessoa, se você insistir, não adianta. Aí vai mostrar aqui o que? A insistência, por exemplo. Diz aqui, ela era uma tartaruga para começar, ele era um terrapim, eu creio que é essa palavra, para começar, ela era uma cobra para começar, ele era um hipócrita antes dele alguma vez entrar na igreja. Ele nem mesmo tinha desejo de parar de beber, jogar, fumar, mentir e roubar. Ele somente veio porque ele tinha medo do inferno. Esse que é o problema, que às vezes a gente insiste com a pessoa e ele vem, mas porque ele está com medo de ir para o inferno. Agora, o crente não é isso, o crente não é porque ele tem medo de ir para o inferno, o crente é porque tem revelação e sabe que existe um céu. Então ele sabe que existe um céu e é muito melhor ir para o céu do que ficar aqui. Aí é outra coisa, aí já é uma revelação, né? Então diz aqui, porque ele tinha medo do inferno. Você está se fazendo mais candidato para isso quando você faz isso. Essa é a verdade. Estreita é a porta e apertado o caminho, e poucos haverá que o encontrarão. Quer dizer, se a gente insistir, quer dizer, e a pessoa vir por causa do medo, então é mais candidato ao inferno. E nós não queremos isso, nós queremos assim, que a própria pessoa decide. Por exemplo, nós pregamos a palavra. Se é uma pessoa eleita, aquilo vai ardendo, até uma hora ele decide. Vamos mais aqui. Quem sabe só fica nessa mensagem. Aí ele diz, vamos orar. Agora escute bem na oração. Senhor, aí você nota que agora ele está pedindo até para ele mesmo. E nós vamos pedir para nós mesmos também, tá? Na oração. Senhor, sonda-me, Senhor. Julga o meu caso agora mesmo, Senhor. Não me deixe ter que vir diante do julgamento perante Ti, depois de pregar dessa maneira. Se há alguma coisa impura em mim, Senhor, tira-a, por favor. Nós vemos
um dia em que nós estamos vivendo, quando homens e mulheres estão se tornando tão formais, eles estão envergonhados. Tu uma vez disseste, não há nem mesmo rubor entre as filhas de Sião. A modéstia delas foi tão tirada até que elas nem mesmo ficam mais vermelhadas. Quer dizer, vergonha já se foi. Ó Senhor, de pensar nisto e saber que o relógio além está batendo continuamente, só 1 minuto ou 2 mais, e a grande destruição virá, e então aquele que é sujo, que seja sujo ainda. Deus, acorda-nos. Ele estava pregando de manhã, a toda essa manhã, sacode-nos, Senhor. Nós vemos os sinais aparecendo, nós temos os nossos olhos abertos para saber isto. Nós vemos milhões e milhões, Senhor, que viraram as suas costas e se foram. Vocês notam que cada dia vai embora? Pois é assim, desse jeito. É a mesma coisa, sabe? É como está escrito no livro de São João 15, ali, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Quem é o pai? Aqui que dava um espírito. Toda vara em mim que não dá fruto, corta e tira, para que as que ficam dê mais fruto. Quer dizer, se eu sou uma vara ruim, que estou na videira, eu tenho que ser tirado para outra dar mais fruto. Quer dizer, uma vara seca, quer dizer, aquilo que não dá fruto é vara seca. Então, a vara seca tem que ser tirada, e para deixar aquela que... Porque se nós, por exemplo, eu estou falando diretamente a mim, porque eu sou humano como vocês. Se eu estou num lugar, mesmo nessa posição, ou sentado no banco, e eu sou uma coisa ruim dentro da igreja, eu atrapalho o resto. E aí eu tenho que ser tirado para o outro sair na frente, sabe? É isso que nós temos que entender. E é por isso que nós pregamos. Eu prego para mim e prego para vocês. E eu creio que toda vez que vocês vêm aqui, vocês ouvem algo que vai ajudar. E é por isso que nós temos que valorizar a palavra de Deus, porque se você vem na igreja sem vontade, é melhor você não vir. Se você vem e não tem desejo de vir, fica em casa. Porque se você vier sem desejo, você volta pior do que você chegou aqui. Então, diz aqui, ó, vamos lá. Quer dizer, nós vimos milhões e milhões, Senhor, que viraram suas costas e se foram. Eu me pergunto, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer, ó Senhor? Há algo, Senhor? Se isso necessita de mais pregação, mais oração, qualquer coisa, mas ajuda-me, Senhor, para que eu possa fazer, para que eu possa trazer a mensagem para as pessoas. O que eu posso fazer? Porém, continuamente eles a rejeitam. Você viu o quê? Quanto mais, é desse jeito, irmão. Se pregar a verdade, vocês notam que, não sei por quê, que parece que as pessoas não suportam a verdade. Dificilmente um lugar que prega a palavra como ela é, enche. Sabe? Parece que o povo não suporta ouvir a verdade. Então diz, disse aqui, ó, porém continuamente eles a rejeitam. Tu fazes os teus grandes sinais. Deixa eu voltar se eu li direito. Tu fazes os teus grandes sinais e opera as tuas maravilhas, e todavia as pessoas marcham bem adiante. É isso a tua escritura que deve ser cumprida. Este é o tempo em que nenhum homem pode vir
a mim, exceto que o Pai o traga. Está vendo aqui? E todo aquele que o Pai me tem dado virá a mim. Senhor Deus, conceda esta manhã, quer dizer, hoje, conceda esta noite, que as pessoas acordem e vejam este último sinal da terra. Eu oro, Deus, que tu concedas algo às pessoas. Você está vendo? Um apelo. A palavra já é um apelo, sabe? Então aqui já é um apelo. A própria mensagem hoje já é um apelo para nós. Como nós já, principalmente depois que nós ouvimos a mensagem do profeta William Branham, você nota que ele próprio pregou isso. Ele mesmo falou, ó, essa chamada de altar não é, isso nunca veio de Pentecostes, isso é uma maneira que eles tiveram no passado. Ó, sua mãe era, sua avó era da igreja metodista, quem sabe, seu pai era, não adianta. Porque se o meu pai, por exemplo, ó, meus pais eram da igreja do véu, mas eles não conheceram a mensagem, mas eu hoje conheço a mensagem. Tá? Eles eram da igreja do véu. E hoje, olha para você ver a situação. Se hoje meus pais estivessem vivos, eles tinham vergonha de ir. Porque lá naquele tempo era uma igreja mesmo que pregava, não sei se pregava, porque eu era menino, eu não sei se pregava direitinho, mas pelo menos a vestimenta era vestimenta de cristão e de cristã. E hoje? Está vendo como que é a situação? Então não adianta eu seguir o que meu pai seguiu. Lá estava tudo bem, mas agora não está. Agora, se meus pais estivessem vivos, eu gostaria que eles seguissem o que eu estou seguindo. Sabe? Não queria voltar ao que eles entenderam. Agora eu queria que eles entendessem o que eu estou entendendo agora. Que agora a salvação minha e nossa depende da mensagem da hora, sabe? E não adianta, irmão. Eu estou pregando e por isso que eu estou falando. Eu prego dessa maneira, porque se eu não pregar e não viver essa mensagem, não adianta nada. E se vocês também não viverem, não adianta nada. Vocês vão perder tempo, eu vou perder tempo, sabe? E já pensou? Perder tempo? Quando nós temos que ganhar aqui, diante dessa palavra, sabe? Então, uma coisa, eu anotei, vamos voltar lá no passado. Eu tenho várias mensagens aqui. Como eu anotei aqui essas escrituras aqui, porque eu vou ler uma mensagem aqui para a gente entender melhor sobre isso aqui. Lá no passado, o profeta chegou, eu até anotei várias as coisas aqui, ó. Se hoje existe mais de 1000 religiões diferentes, ele disse lá, quando Jesus veio, só existia 3. E todas aquelas 3 tiveram um ensinamento que contrariou. O ensinamento deles era a respeito do Messias, a respeito de Jesus. E quando Jesus chegou, o ensinamento deles serviu para matar Jesus. Pense bem numa coisa dessa. Recebeu um ensinamento de 4.000 anos sobre ele. Quando ele chegou, eles mandaram matar. Eles não viram nada a respeito e eles parece que entendiam tudo e não entendia nada. E era apenas os herodianos, fariseus e saduceus. Eram 3 religiões que condenou Jesus. E eram as 3 que tinha a Bíblia na mão, tinha os pergaminhos e tudo mais, e não entendeu a chegada dele ali, mandou matar ele. Então, religião é um perigo. Religião é um perigo. É a revelação da palavra que vale, sabe? Religião mata. Religião mata a pessoa, mata as pessoas. Então, e hoje, 1000 e tantas diferentes religiões. Já pensou? Ensinamento. Na verdade que é ensinamento. Verdade, dentro de tudo isso, a Bíblia continua sendo verdade. A mensagem continua sendo a verdade. O resto é mentira. O resto é mentira.
Então, nós não podemos, se foi tão difícil lá, hoje é tão difícil entender a mensagem. Para quem não é eleito, mas para quem é eleito, entende a mensagem? A mensagem está clara para quem é eleito, não é isso? Então o mensageiro até falou, esses dias eu estava pregando sobre isso, eu quero explicar, que eu creio que foi numa quinta-feira que eu estava falando, sobre o caso ali. Irmãos, tudo que acontece que é bom para a minha alma, para a sua alma, aquilo passa tão ligeiro, e que quando talvez você começa a receber aquilo, aquela verdade já foi mudada. Como lá, por exemplo, vocês notam que o nascimento de Jesus, 2 anos antes que os magos viessem, 2 anos, Jesus já tinha nascido. Quem pregou, o profeta diz que aqueles pastores andaram em Jerusalém, as ruas de Jerusalém, pregando sobre o nascimento de Jesus. Ninguém deu valor. Ninguém. 2 anos pregando. Os magos saíram no dia que eles viram a estrela, Jesus estava nascendo. Eles andaram 2 anos para chegar até Jerusalém. Quando eles chegaram lá, eles não sabiam nada a respeito, porque eles não deram valor naqueles pastorzinhos que estavam pregando. Eles não deram valor na pregação dos pastores. Quando os magos chegaram, que era a pessoa mais importante, aí eles falaram, não, porque nós vimos a sua estrela, o rei nasceu aqui. Mas não estão sabendo nada. E é tanto que eles tinham rejeitado, tanto, que quando os magos chegaram dentro da cidade, a estrela parou de brilhar. Ele já tinha rejeitado o Messias desde o nascimento. Pense bem numa coisa dessa. E ali, aquela estrela que estava guiando, qual era a maior estrela que o profeta disse que estava na terra? João Batista já tinha nascido também. Já tinha 2 anos e 6 meses que João Batista estava na terra. Nascido também, que era a maior estrela para apontar o Messias para eles. Eles não sabiam nada a respeito. É isso que está acontecendo hoje, a mesma coisa. A mensagem verdadeira já está sendo esquecida. Está virando coxa de retalho. Já está virando uma coxa de retalho. Uma coisa aqui, outra ali, um inventa uma coisa, inventa outra. Não adianta, nós não podemos inventar nada. Nós temos que crer no que Deus falou e acabou. Se não crer, nós estamos perdidos. Essas invenções que eles fazem, mas vai ser assim, vai acontecer do jeito que Deus determinou. E nada mais, é do jeito que Deus determinou. Jesus veio do jeito que Deus programou, ele chegou. Mas as más interpretações fez com que o povo esquecesse. Eu creio que vocês estão entendendo, irmão. Olha, o que eu estou mostrando é que a mensagem, da maneira que ela é pregada corretamente, poucas pessoas dão valor. Aqueles pastores que cuidavam de ovelhas, que ouviam os anjos cantando, a mensagem deles não fez efeito nenhum dentro da cidade. Por isso que os magos chegaram, porque eles eram mais importantes, estavam vindo de outros lugares, e muito mais importante, que podia falar até com Herodes. E procurou logo Herodes, porque sobre o rei que tinha nascido, sabe? Procurou para ele, mas não estou sabendo nada. Mas não estão sabendo, porque se a mensagem tinha sido pregada 2 anos atrás, por que não estava sabendo? Sabe? É isso que nós estamos... a mensagem já tem sei quantos anos que está sendo pregada. Foi pregada correto, porque Deus desceu e ele trouxe uma mensagem certa. Tinha um mensageiro que deixou a mensagem certa. Então, por que ela não está sendo pregada certa? Falta de quê? Falta de pregador. E não de inventores, porque a maioria são inventores. Para trazer problema para a vida das pessoas, porque o diabo está na terra. Se existe 2 espíritos, é Deus e o diabo. E o diabo é que faz. Eu vou ler uma parte aqui, que eu já li, eu quero que os irmãos entendam que o diabo está aqui exatamente para isso, para desfazer
dos pequenos e colocar os grandes numa posição maior. Porque Deus é espírito, o diabo é espírito. E esses dois são os espíritos maiores que existem na terra. É Deus e o diabo. Deus e o diabo. Então veja aqui, ó, olha, escute bem aqui, ó. Ainda tem um tempinho ali. Eu quero ler, eu vou começar aqui no 37 da mensagem, o Éden satânico. O Éden satânico. Vocês notam aí, o que é um Éden satânico? Exatamente o mundo que nós estamos vivendo. Que Satanás manda e desmanda aqui. Sabe? Se a gente não tiver cuidado, ele manda até em nós, através das más interpretações. Porque ele tem poder, sabe? Então veja aqui, ó. Agora observe como ele enganou, isso é no 37 da mensagem, o Éden de Satanás. Agora, observe como ele enganou, seu engano, como ele disse que faria. Ele prometeu fazer isso. Alguém sabia disso? Você sabia disso, que ele prometeu fazer isso? Vamos abrir em Isaías, eu já li a Escritura, ele prometeu fazer isso. Vamos abrir em Isaías, se desejam algumas dessas escrituras, se você, aí tem uma reticência, eu deveria citar mais delas, eu acho. Vamos abrir em Isaías 14, só um momento, e ver o que Satanás disse aqui, só um momento. Em Isaías 14, vamos ler. E veja o que esse indivíduo fez. Isaías, ele repete várias vezes, 14, como o verso 12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas, isto é, dos filhos de Deus. Estrela aqui é filho. Quer dizer, ele está aqui, ele sabe que Deus tem filho aqui, mas ele quer exaltar acima dos que é de Deus. As estrelas aqui é os filhos, tá? E ele é uma estrela, vocês notaram que ele é uma estrela também? Ele é uma estrela filha da alva, porque Jesus é a estrela da alva. Tá? Mas ele é uma estrela filha. Então diz aqui, ó. Eu subirei ao céu acima das estrelas, isso é, dos filhos de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as nuvens, sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Agora, compare isto aqui com nossas outras escrituras em Tessalonicenses, há algum instante, como ele disse que se assentaria no templo de Deus, exaltando-se acima de tudo que se chama Deus, de modo que ele, como Deus, fosse adorado, que ele fosse adorado como Deus na terra. Está vendo aqui? A adoração, se você já leu, quem já leu essa mensagem? Poucas pessoas já leu, né? Poucas. Se você ler com atenção aqui essa mensagem, aí vocês vão entender que Satanás é adorado como igreja. Porque ele não tem nome, Satanás, Lúcifer, isso é título dele, né? Mas ele é adorado como igreja. Se você é um adorador de uma igreja, você está adorando o diabo, porque você não é um adorador de uma igreja, você tem um Deus para adorar. Então Lúcifer, ele faz com que você adore ele quando você tem a sua igreja na frente da própria mensagem. Aí você começa a adorar o diabo. Sem saber, você, às vezes,
Por isso que nós temos um ensinamento certo, exatamente por causa disso, porque nós podemos adorar o diabo através do nome de uma igreja. Vamos continuar aqui, que vocês vão ver aqui, ó. Aí está o Deus deste mundo, sobre o qual preguei para você no domingo passado. Aqui está ele hoje em engano, nesta hora traiçoeira, neste tempo tremendo em que estamos vivendo. É o tempo mais glorioso de todas as eras, porque estamos nos deparando com o grande milênio novamente. Quer dizer, para quem é eleito, é o tempo mais glorioso, porque na frente tem o milênio. Mas o milênio, quem está guiando as pessoas para o milênio? A coluna de fogo. E a coluna de fogo não erra. E a coluna de fogo guia pela palavra que ela deixou. Ela deixou uma verdade aqui para mim e para vocês. E ela está nos guiando pela verdade que ela revelou na terra. Não é algo que você está vendo, você está ouvindo a voz da coluna de fogo. Está vendo? Por isso que ela está acima da cabeça de William Branham, provando que não é o William Branham que falou as coisas, foi a coluna de fogo que falou através de William Branham. E é por isso que ela tomou a mente, dizer, não era a mente de William Branham, mas era a mente de Cristo para trazer uma revelação. Então eu quero sair daqui mais crente hoje do que eu cheguei. Nós queremos assim. E não sair daqui incrédulo. Olha aqui, ó. É o tempo mais glorioso de todas as eras, porque estamos nos deparando com o grande milênio novamente. Estamos nos deparando com o Éden novamente. Mas mesmo nesta era, todos os enganos e todas as táticas que ele já usou e com as quais foi capaz de enganar, ele juntou tudo e se reforçou. Pense bem, desde o Jardim do Éden, tudo que ele enganou, as maneiras que ele enganou, ele juntou tudo agora e reforçou para trazer um engano maior. E é por isso que nós recebemos a mensagem para provar que hoje ele engana por uma igreja. Hoje o nome de Satanás é igreja. O nome dele hoje é igreja, tá? Leia a mensagem. Se vocês não encontrou, leia essa mensagem que vocês vão encontrar. Ele é adorado como uma igreja. Sabe? Por isso que nós não confiamos em título de igreja. Hoje tem quantos ministérios hoje dentro da mensagem? Ministério fulano de tal. Eu conheço só um. Ministério do Filho do Homem. Só. Mais nada. Tudo isso aí é engano de Satanás, para enganar as pessoas. Porque Satanás não quer enganar pelo nome de metodista, pelo nome lá de fora, mas ele quer enganar dentro do assunto. O que ele fez para tentar enganar Jesus ali? Você acha que ele foi em outra pessoa? Ele foi diretamente em Jesus, sabe? E já na alta, sabia quem era ele. Ele foi na alta, né? Assim, já oferecendo tudo, primeiro, ó, eu te dou tudo isso, aí eu te dou porque a mim me foi entregue. Quem entregou para ele? Adão, entregou a terra. Jesus, em outras palavras, Senhor, eu não quero nada sujo. Eu estou aqui para pagar um preço para voltar para os meus filhos, mas coisa limpa. Sabe? Então, ele tentava de todas as maneiras. Quando Jesus estava com fome, por exemplo, ele tentou exatamente de uma maneira que Jesus podia fazer. Quem é? Ele mesmo não dava conta de transformar as pedras em pães, mas ele sabia que Jesus dava. E o que ele fez? Chegou
Falou, olha, você está com fome? Ó, transforma. Quer dizer, faz a minha vontade. Tá vendo? É igual hoje, por exemplo. Isso é um perigo para nós. Porque, às vezes, a gente toma uma posição maior um pouquinho, logo, Satanás pede para ele fazer uma coisa e não está fazendo para ele. Nós não podemos tomar posição maior que não. Deus tem a posição maior. O Espírito Santo tem a posição maior. O Filho do Homem tem a posição maior. Nós não temos. Como eu escutei um dia um pastor falando, assim, um ministério aprovado como o meu, como sabe que é aprovado? Quem é que sabe? Deus sabe. Aí, agora, se me perguntar, o ministério do Filho do Homem é um ministério aprovado por Deus. Aí sim. Aí eu te garanto que eu estou falando a verdade. Ministério aprovado, porque ele está aqui, né? Então, veja aqui, deixa eu continuar lendo. Eu creio que vai ser só aqui, nós vamos terminar. Então, voltar aqui de novo. Vê aqui, os enganos e todas as táticas que ele já usou e com as quais foi capaz de enganar, ele juntou tudo e se reforçou e desceu como Deus e se colocou no lugar de Deus, religioso, e pode citar a Escritura e pode lhes falar da Escritura, tal como Satanás fez com Eva no jardim do Éden. Mas deixa de fora um ponto dela, é tudo que ele tem que fazer, aquela brecha, onde a doutrina venenosa do diabo pode se derramar, como no Filho do Homem que pensa e de que, como no filtro do homem que pensa, de que estamos falando essa noite. Agora eu quero que vocês prestem atenção aqui, no 39. Agora, ele disse que se exaltaria acima do Altíssimo, ascenderia acima das nuvens e das estrelas, e se assentaria como Deus e estaria acima do Altíssimo. E ele tem tido êxito em cumprir suas ameaças. Ele certamente tem tido um êxodo maravilhoso ao cumprir suas ameaças, porque as pessoas lhes permitem diminuir, mediante explicação em cada era, o valor da palavra de Deus prometida para essa era. Você viu como que ele tem êxito? Êxito é por explicação. Por exemplo, se eu vou explicar uma coisa que está fora da mensagem, eu estou agradando o diabo. Eu estou tentando derrotar a verdade de Deus, porque eu estou agradando o diabo. Isso está cheio disso aí. E ele está tendo crédito, nisso. Porque existem várias explicações, como no passado, há pouco tempo aí, tinha várias explicações a respeito da segunda vinda. Aquilo ali tudo era o diabo tentando tirar o efeito da mensagem verdadeira. E é por isso que nada deu certo. Vocês recordam de um grupo que juntou e depois espalhou. Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. E nada deu certo. Aonde estão eles hoje? Cada um em sua igreja. E por que não ficou com a mensagem para todo mundo estar junto? Porque se tivesse ficado com a mensagem, todo mundo estava junto. Porque a mensagem é Cristo. E Cristo está aqui para juntar o seu povo. Não é fazer mais um grupo, não. Está aqui para juntar o povo dele, para ir para o milênio. E então, o que nós temos que entender é isso. Não é muita gente que vai, mas os poucos do Senhor vai. E esses poucos estão ouvindo a verdade no mundo inteiro, para sair da terra. E a única maneira, irmão, não é eu tentar ser melhor
Não é eu tentar ser um crentão, não. É crer na mensagem da hora. É a única maneira. Lá no Egito, a única maneira de fazer com que o primogênito vivesse era passar o sangue no umbral da porta. Não era que ia salvar a igreja, a família toda, não. Ia salvar o primogênito. Tem gente que acha que passou o sangue no umbral da porta por causa da família toda. Não, foi por causa de um só. Hoje, o sangue protege o primogênito. E a primogenitura está dentro do coração de cada um. A primogenitura chama Espírito Santo. Protege, o sangue protege a quem tem o Espírito Santo. Não é a casa feita de tijolo, não. É a casa que Deus fez. Vós sois templo do Deus vivente. Então, quem é guardado, quem tem o sangue e crê no sangue, sabe? E todo mundo sabe, como eu já preguei aqui, o sangue que Jesus é a própria palavra. A palavra sangrou na cruz do Calvário. Quando ele morreu ali, a mensagem estava lá também, porque era o complemento que estava faltando. Então hoje o sangue está aqui. Se a gente não crê na mensagem, não adianta você crer que Jesus morreu no Calvário. Perdido, irmão. Ele tem que falar a verdade. Estou falando para mim também. Se eu não creio na mensagem, eu estou perdido. Vocês estão perdidos. Quem vai ouvir pela internet também. Se não crê na mensagem corretamente, está perdido. Ninguém vai chegar no milênio, nada. Vai embaraçar com as bombas que estão vindo aí. Está cheio. Só confusão que nós estamos vendo aí no mundo. E não vai melhorar nada aqui. Se eu quero uma melhora, eu tenho que crer na mensagem para sair daqui, para ver a melhora do outro lado, que ninguém vai ver melhora aqui. Aqui não tem melhora. A melhora é no milênio, a melhora é na glória, de 3 anos e meio para depois descer para o milênio. Sabe? Então é isso que nós temos que entender. E para sair, aqui está a mensagem para nos levar lá. Tá? Aqui está. Deixa eu ver se eu anotei mais um parágrafo aqui. O Éden, até o 40. Então, deixa eu ler. Então, aqui está escrito aqui, ó. Devo voltar um pouquinho aqui, ó. Em cumprir suas ameaças, porque as pessoas lhes permitem diminuir, mediante explicação, em cada era, o valor da palavra prometida para aquela era. Exatamente assim que ele tem feito em todas as eras. Ele a faz parecer menos importante mediante explicação. Está vendo? Você já viu coisa, às vezes falando assim, mas o que o William Branham falou, olha, tudo que o William Branham falou, não foi ele que falou, foi Deus que falou. Estreita é a porta e apertado é o caminho, sabe? E não tem jeito, a gente tem que entender isso, irmão. Nós estamos vivendo aqui na terra, aqui, você está notando que parece que está acabando. Não é acabando, não. É igual uma planta, quando a semente amadurece. Outras chuvas não vai fazer aquilo melhorar, não, sabe? A chuva que faz a semente amadurecer é a que está aqui já. Então, se nós já estamos maduros, então está esperando só o grande colhedor, a grande colhedeira vir e jogar a casca para fora e levar a semente. É isso que nós estamos esperando. Vocês notam que isso é como uma lavoura plantada.
Primeiro você planta o milho e você sempre está cuidando dele, não é isso? Cuidando até, e aí chuva, água, mais água, mais água, e daqui um pouco ela começa a dar semente, daqui um pouco começa a secar a casca por fora, aí você pode deixar, não precisa nem preocupar que aquilo já está seguro. É igual, Deus sabe disso, quer dizer, a semente já está madura. Sabe? Agora ele está esperando só o momento da última pessoa entrar e ele vir colher e deixar a casca voar. Casca velha vai voar para todo lado. Sabe? Você sabe que o que vai sair da pessoa é só a vida. Essa aqui vai ficar, mas vai sair a vida, e a vida é Deus. Deus vai tirar a sua vida, e ao tirar a sua vida, ele tira o seu eleito também. Nos dias de Noé, ele explicou, está vendo aqui, ó, nos dias de Noé, ele explicou que era impossível chover do céu, pois não havia chuva lá em cima. Satanás tentou explicar de todo jeito, não tem chuva lá em cima, não vai chover. Mas Noé ouviu, foi a voz de Deus. Noé sabia que ia chover. Quer dizer, por explicação, Satanás tentou de todas as maneiras tirar aquilo, mas de Noé aquilo não saía. Sabe? E ali tinha um grupinho de filhos e esposas ali, que cria no que Noé falava. Quer dizer, por fora, todo jeito era uma explicação. Não vai chover. Nunca choveu, por que vai chover? Noé falava, vai chover, porque Deus falou comigo. E quem ouviu a voz? Só Noé. Ninguém mais ouviu aquela voz, só Noé que ouviu. Deus desceu e falou com Noé. Noé, quer dizer, o fim do povo está chegando, quer dizer, e você achou graça diante dos meus olhos. Está vendo? E ele creu, ele acreditou. Já pensou? Pense bem numa coisa, é igual essa mensagem hoje. Tem muita gente aí que já foi da mensagem que Malaquias 4 não existe. Já está pondo isso na cabeça das pessoas, que Malaquias 4 não existe. Mas para o eleito existe. Sabe? Mas lá, por exemplo, quer dizer, se 2000 anos nunca tinha pingado um pingo de chuva na terra, aí 2000 anos depois Noé fala que vai chover, tinha que ser uma revelação mesmo. E ele sabia que Deus tinha falado com ele. E ele continuou crendo. E é igual está aqui, ó. Então diz, nos dias de Noé, ele explicou que era impossível para chover do céu, pois não havia chuva lá em cima. Seu grande evangelho científico que ele pregou no jardim do Éden, ele podia lançar os instrumentos até a lua e provar que não havia umidade lá em cima. Mas Deus disse que havia uma chuva. Porém, Satanás teve sucesso e envenenou a mente das pessoas por meio de pesquisas científicas, dizendo que isso não poderia ser feito. Mas aconteceu. Deus disse que aconteceria e assim foi. E Ele o fez. Então, quando Deus fala, não adianta. Pode ser difícil para a mente humana, mas Deus falou? É igual aquele hino que aquele homem. Deus falou, quer dizer, o profeta fala, através Deus falou através do profeta, eu creio. Eu creio no que Deus falou através do profeta. Como é que Deus ia falar se não tivesse um profeta? E não ia surgir tantos profetas falsos? Está aí, o mundo está cheio de profeta falso, mas pela graça nós estamos aqui. Só ler só um pouquinho aqui, aí nós vamos terminar aqui. Ó. Deixa eu ler só o mundo caindo outra vez aos pedaços, só uma coisa que é muito importante para nós também, no parágrafo 14 aqui, o mundo caindo outra vez aos pedaços. No parágrafo 14, nós estamos falando, é claro, nós estamos falando também a respeito do rapto, né? Quão difícil é a pessoa entender, no caso, né? Os discípulos perguntaram sobre essa questão certa vez.
Eles disseram: por que os escribas dizem, os mestres da escritura, que Elias deve vir antes disso? Antes dessas coisas acontecerem? Agora lembre-se, ele estava falando aos discípulos e não aos fariseus. Está vendo aqui? Não eram os incrédulos que não estavam vendo a mensagem, eram os próprios eleitos daquele dia. Você viu o que era com os discípulos? Quando Jesus falou que o Filho do Homem tinha que ir e ser crucificado, eles, quer dizer, já tinham andado com João Batista, já estava vencendo o prazo com Jesus e não entendia a mensagem. Pense quão difícil é. Por isso que nós estamos aqui, Deus está abrindo os nossos olhos para não passar por alto a mensagem, porque os discípulos já estavam no fim, Jesus já estava para ir na cruz. Aí, ele mostrou aquela parte de Elias. Mas Jesus não estava querendo que eles vissem, não era só aquilo. Quando eles falaram, Jesus falou assim: olha, não conta essa visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado entre os mortos. Aí eles até esqueceram da visão de Elias e Moisés. Eles queriam saber sobre por quê. Por que ressurreição dos mortos? Quando a Bíblia está falando que Elias tem que vir primeiro. Jesus voltou para eles e falou assim: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos digo para vocês que o Elias seu já veio e vocês não viram. Viu aqui? Aí que eles foram entender que o mensageiro era João Batista e que João Batista já tinha falado a respeito dele e que ele estava com eles. Já tinha passado por alto, mas Deus sempre está advertindo os eleitos. Deus sempre está mostrando a mensagem da maneira certa para eu e você não ficar. Então vamos aqui. Porque os escribas dizem, ou os mestres e aqueles do Velho Testamento, que Elias deve vir primeiro, antes dessas coisas? Agora lembre-se, ele estava falando aos discípulos e não aos fariseus. Os discípulos disseram: por que os escribas dizem que Elias deve vir primeiro? Ele disse: Elias já veio e eles fizeram com ele tudo o que quiseram, e vocês não perceberam. E se algum dia você descobrisse que nós alcançamos o período da tribulação ou algo, você dissesse: bem, eu pensei que o arrebatamento devia vir primeiro. Veio, e a voz falaria atrás e lhes diria: o arrebatamento já passou e vocês não perceberam. Viu o quê? Já pensou? Chegar uma hora dessa, a tribulação só aumentando, aumentando, aumentando. Pô, mas e o rapto? E a voz falar: já aconteceu, ó. E vocês ficaram. Vocês não deram valor na palavra pregada. Vocês envolveram com outras coisas. E esqueceu que o Elias, que a igreja hoje tem que ser igual a Eliseu. Elias sempre falava: Eliseu, fica aqui que eu vou em tal lugar. Ele disse: não, de jeito nenhum. Aonde o Senhor foi, eu vou. É a mesma coisa. Elias aqui é Jesus Cristo. Aonde Elias foi, eu quero ir. E Elias é a revelação da palavra. O rapto é uma revelação. Está vendo? Então, se eu não obter, se vocês não obterem essa revelação, nós vamos ficar com mensagem no púlpito. Tem aqui, nessa mensagem, em outras mensagens, está falando que pregadores estarão incentivando as pessoas ao arrependimento, e o rapto já aconteceu. Pense bem numa coisa dessa. Que Deus nos livra que isso não tenha acontecido ainda, sabe? Que nós ainda temos chance de ouvir e aceitar e obedecer e não passar por cima. Porque muitas pessoas, eu vejo aqui na igreja, tem pessoas que saem, tem culto, vai passear. Uma hora você vai passear e nunca mais você volta nunca mais você tem oportunidade.
Não pisa na palavra de Deus, não. E Deus não aceita. Deus não aceita. Tem pessoa que não valoriza a pregação. Sai para qualquer lugar, vai passear. Sinceramente, irmão, eu acho que a gente tem que ser desse jeito. Se no lugar que você está congregando, se você não está satisfeito, vai para onde você quiser. É isso que a gente tem que fazer. Não fica no lugar que você não está gostando, que senão você vai perder tudo. Vai para o lugar que você quer ficar. Eu, por exemplo, faria. Se eu estivesse numa igreja que não estivesse me satisfazendo, eu ia para outra se tivesse outra. E não ficaria. Porque senão você vai perder tempo. Você não vai agradar a Deus dessa maneira, sabe? Então, não fica num lugar que você não quer. Se você não, se tem, estou falando, se tiver alguém que não gosta de estar aqui, vai para o lugar onde você gosta. Isso, vai para o lugar que você gosta. Porque talvez você tenha uma chance. Porque não adianta você ficar num lugar onde a palavra está sendo pregada e ela não fazer efeito para você. E se não faz, todo dia que você ouvir, ela não vai fazer mais, vai fazer menos e menos e menos, daqui a um pouquinho você está na rua. Então, valoriza Deus, não me valoriza não, valoriza Deus, valoriza a palavra de Deus que está sendo pregada. E não pisa na palavra não, senão uma hora você vai marchar para o lugar errado, aonde você não quer, aonde o ser humano não quer ir. Tá? Deus abençoe a todos vocês, tá? Deus abençoe a todos nós.